Provérbios revela como orar à noite e destravar a sua vida. Existe um tipo de travamento que não aparece no seu dinheiro, no seu trabalho ou nas pessoas ao seu redor, mas aparece dentro de você todos os dias. Você acorda, tenta seguir, faz o que precisa ser feito, mas carrega uma sensação constante de que algo não está fluindo como deveria. Você ora, pede direção, tenta acertar. E mesmo assim parece que está andando em círculos. Agora pensa com sinceridade. Se Deus promete direção, por que você continua confuso? Se Ele promete paz, por que sua mente não desacelera? Se Ele promete resposta, por que você não sente clareza? Provérbios capítulo 3 versículos 5 a 6 diz para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. E que ao recorrer em todos os caminhos, Ele endireitará as veredas. Isso significa que o problema não está na promessa. Está na forma como você se posiciona. E aqui está o ponto que muda tudo. Não é só sobre orar. É sobre o momento em que você ora e o estado em que você se apresenta diante de Deus. Durante o dia, sua mente está cheia. Pressão, decisões, preocupações, distrações. Você tenta falar com Deus, mas continua preso no mesmo ritmo acelerado, e por isso não percebe quando Ele responde. Provérbios capítulo 4 versículo 23 diz que você deve guardar o seu coração acima de tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Se o seu coração está agitado, sobrecarregado e dividido, sua vida também estará. Mas existe um momento em que esse cenário muda completamente. Um momento em que o barulho diminui, a mente desacelera e o coração fica mais sensível. Um momento em que você para de tentar controlar tudo e começa a perceber com mais clareza. À noite, e se você aprender a usar esse momento da forma certa, algo começa a destravar dentro de você primeiro, e depois ao seu redor. O que você vai entender aqui não é teoria. É um princípio que pode mudar a forma como você vive. Decide e se conecta com Deus, e o próximo ponto revela o primeiro sinal de que sua vida pode estar travada espiritualmente. Mesmo que você ainda não tenha percebido. O sinal de que sua vida está travada espiritualmente. Existe um tipo de travamento que não aparece de forma óbvia, mas se revela na forma como você vive todos os dias. Não é algo que as pessoas percebem de fora, mas você sente. Está na dificuldade de avançar, na sensação de estar sempre recomeçando, na impressão de que a vida não flui como deveria. Você tenta mudar, toma decisões, se esforça, começa coisas novas. Mas, de alguma forma, sempre volta para o mesmo lugar. E isso começa a gerar um desgaste interno que vai além do cansaço físico. Provérbios capítulo 13 versículo 12 diz que a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você criou expectativa de mudança? Quantas vezes acreditou que estava perto de viver algo diferente? E quantas dessas vezes tudo voltou ao ponto inicial? Isso não é só frustração. Isso vai afetando sua forma de pensar, sua confiança, sua motivação. Você começa a duvidar se realmente consegue mudar. Começa a aceitar menos do que gostaria. Começa a viver no automático. E aqui está o ponto que muita gente ignora. Esse tipo de repetição constante não é apenas falta de disciplina ou falta de oportunidade. Muitas vezes é um sinal claro de desalinhamento espiritual. Provérbios capítulo 14 versículo 12 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Isso revela algo profundo. Você pode estar tomando decisões que fazem sentido para você, que parecem corretas, que parecem lógicas, mas que não estão alinhadas com a direção de Deus, e por isso não existe consistência. Você até acerta em alguns momentos, mas não consegue sustentar. Começa bem, mas não termina. Decide mudar, mas volta para padrões antigos.
E isso vai criando uma sensação constante de instabilidade. Com o tempo, algo ainda mais perigoso começa a acontecer. Você se acostuma com esse estado. Se acostuma com a dúvida, com a confusão, com a falta de clareza. Passa a viver sem profundidade, sem buscar com intensidade, sem questionar o que realmente precisa ser ajustado. E aí o travamento deixa de ser um momento e vira um padrão. Provérbios capítulo 2, versículos 3 a 5 diz que se você clamar por entendimento e buscar, como quem procura um tesouro, então entenderá o temor do Senhor e encontrará o conhecimento de Deus. Isso mostra que direção não vem de uma busca superficial. Vem de uma busca intencional, profunda, constante. Se sua vida está sem clareza, sem avanço e sem paz consistente, isso não deve ser ignorado. Isso é um sinal. E o mais importante é entender o que está causando esse bloqueio, porque existe um comportamento que parece correto, que muitas pessoas praticam todos os dias, mas que impede completamente que a resposta de Deus chegue com clareza. Por que você ora e não vê resultado? Existe uma razão silenciosa que faz muitas pessoas orarem todos os dias e, ainda assim, continuarem presas no mesmo lugar. Não é falta de fé, não é falta de esforço, e muitas vezes nem é falta de disciplina. É desalinhamento interno. Provérbios capítulo 21, versículo 2 diz que todo caminho do homem parece reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o coração. Isso revela algo que pouca gente para analisar. Você pode estar fazendo tudo certo na sua perspectiva. Pode estar orando, buscando, tentando melhorar, tentando acertar. Mas dentro de você, o seu coração pode estar completamente desalinhado. E quando o coração não está alinhado, a oração não gera transformação. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você orou, mas já tinha decidido o que queria que acontecesse? Quantas vezes você pediu direção, mas no fundo só aceitava uma única resposta? Isso é mais comum do que parece. A pessoa ora, mas não se rende. Fala com Deus, mas continua tentando controlar tudo. Pede ajuda, mas não abre mão do próprio caminho. Isso cria uma barreira invisível. Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz para não ser sábio aos próprios olhos, mas temer ao Senhor e se afastar do mal. Quando você insiste em confiar mais no seu entendimento do que na direção de Deus, você bloqueia aquilo que Ele quer fazer. E isso gera frustração. Você começa a pensar que Deus não responde, que nada me dá, que sua vida está parada. Mas na verdade, você não criou espaço para a resposta. Porque resposta exige entrega. Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz que quem desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isso é forte, mas é necessário. Não adianta pedir direção se você não está disposto a obedecer. Não adianta buscar respostas se você só aceita aquilo que confirma o que você já quer. Esse é um dos maiores bloqueios espirituais que existem. E tem algo ainda mais profundo acontecendo. Muita gente ora carregando ansiedade. Ora com pressa, com medo, com preocupação. Fala com Deus, mas ao mesmo tempo continua tentando resolver tudo sozinho. A mente não desacelera, o coração não se acalma. Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Se o seu coração está dominado pela ansiedade, você não consegue perceber direção com clareza. Você até ora, mas continua no mesmo estado interno, e por isso, nada muda. A oração só começa a gerar resultado quando existe alinhamento verdadeiro. Quando você para de tentar controlar tudo, quando você se abre para ser corrigido, quando você aceita que talvez o caminho de Deus seja diferente do que você imaginou. E existe um momento do dia em que esse alinhamento se torna mais fácil, mais natural, mais profundo. Um momento em que você não está sendo puxado pelo mundo, não está pressionado, não está dividido.
E entender esse momento pode mudar completamente a forma como você se conecta com Deus. O que Provérbios ensina sobre momentos de decisão? Existe um princípio em Provérbios que muda completamente a forma como você toma decisões. E entender isso pode ser o ponto de virada entre continuar travado ou começar a viver com direção. Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz que Deus ama os que o amam, e os que o buscam cedo o encontrarão. Isso não está falando apenas de horário. Está falando de prioridade. Buscar cedo significa buscar antes de decidir onde agir, antes de se envolver emocionalmente com o caminho. Agora pensa com sinceridade. Quantas decisões você já tomou primeiro e só depois tentou orar sobre elas? Quantas vezes você seguiu o impulso, a emoção, a opinião de alguém e só depois pediu para Deus confirmar? Esse é um padrão muito comum. A pessoa decide e se compromete, cria a expectativa. E quando as coisas começam a dar errado, corre para Deus tentando ajustar algo que já foi iniciado sem direção. E isso gera confusão. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz para confiar ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isso mostra que a direção vem antes da ação. Quando você entrega antes, seus pensamentos se organizam. Quando você decide sozinho, sua mente se enche de dúvida. E aqui está o ponto mais importante. Decisões tomadas sem direção geram peso, geram ansiedade, geram insegurança. Você começa a questionar tudo, revisa suas escolhas, fica dividido, não tem paz. Provérbios capítulo 4, versículo 26 diz para ponderar a vereda dos teus pés. E todos os teus caminhos serão seguros. Ponderar significa parar, avaliar, refletir com profundidade. Mas isso exige algo que a maioria não faz: parar antes de agir. Durante o dia, isso se torna difícil. A pressão existe, o tempo corre, as decisões precisam ser rápidas, você reage mais do que reflete. E por isso muitas escolhas são feitas sem alinhamento. Agora observa isso. A noite é o único momento em que você pode revisar o dia com calma, sem pressão, sem urgência, sem distrações. É o momento em que você pode olhar para o que viveu, reconhecer o que precisa ser ajustado e buscar direção antes do próximo ciclo começar. E quando você começa a usar esse momento da forma certa, suas decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser direcionadas. Mas existe uma diferença que define se esse momento vai gerar transformação ou continuar sendo apenas mais um hábito vazio. A diferença entre orar por hábito e orar com intenção. Existe uma diferença silenciosa que define completamente o impacto da sua oração, e Provérbios deixa isso claro ao mostrar que não é a prática em si que transforma, mas a forma como ela é feita. Provérbios capítulo 15, versículo 8 diz que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Isso revela algo profundo. Duas pessoas podem fazer a mesma coisa, mas com resultados completamente diferentes. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já orou no automático? Repetiu palavras conhecidas, seguiu um padrão, falou o que sempre fala. Mas sem presença, sem profundidade, sem envolvimento real? Isso é oração por hábito. E hábito sem intenção não gera transformação. Provérbios capítulo 16, versículo 23 diz que o coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta conhecimento aos seus lábios. Isso significa que a verdadeira oração começa dentro. Não começa nas palavras, começa no coração. Se o coração não está envolvido, a boca apenas repete. Se não existe intenção, não existe conexão. E isso explica por que muitas pessoas oram há anos e continuam no mesmo lugar. Porque nunca saíram do automático. Provérbios capítulo 23, versículo 26 diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus não está buscando palavras bonitas.
Ele está buscando um coração presente. E aqui está o ponto que transforma tudo. Orar com intenção exige presença total. Você precisa estar ali por inteiro. Não dividido, não distraído, não pensando no que vem depois. Totalmente consciente daquele momento. Mas isso exige uma decisão. Desligar o mundo por alguns minutos e se conectar de verdade. E é por isso que a noite se torna tão estratégica. Porque é um dos poucos momentos em que você pode fazer isso sem interferência, sem interrupção, sem pressão externa. E quando você começa a orar com intenção nesse ambiente, algo muda. Sua oração deixa de ser repetição e passa a ser relacionamento. Mas existe um elemento dentro desse momento que a maioria ignora, e é exatamente esse elemento que define se você vai conseguir perceber a resposta ou continuar sem clareza. O impacto do silêncio na vida espiritual. Existe um princípio em Provérbios que a maioria das pessoas ignora, mas que pode transformar completamente a forma como você se conecta com Deus. Não está nas palavras que você diz, mas no espaço que você cria. Provérbios capítulo 17, versículo 28 diz que até o tolo, quando se calar, é considerado sábio, e o que fecha os lábios é tido como entendido. Isso revela algo profundo. O silêncio não é vazio, o silêncio é ambiente. Agora pensa com sinceridade. Se a sua mente nunca para, se você está sempre consumindo algo, ouvindo algo, falando algo, reagindo a algo, como você vai perceber algo que exige atenção? A maioria das pessoas ora, como se estivesse tentando resolver um problema em voz alta. Fala, pede, insiste e termina. Não existe pausa, não existe escuta, não existe percepção. E depois diz que Deus não responde. Provérbios capítulo 18, versículo 13 diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Ou seja, quem não aprende a ouvir, nunca entende, e isso se aplica diretamente à oração. Se você não cria espaço para ouvir, você não percebe direção. Se não percebe direção, continua tomando decisões baseadas no próprio entendimento. Isso mantém sua vida no mesmo lugar. Provérbios capítulo 20, versículo 5 diz que o conselho no coração do homem é como águas profundas. Mas o homem de entendimento sabe extraí-lo. Isso mostra que muitas respostas não estão fora, estão dentro, mas só acessa quem sabe parar. O silêncio organiza o que está confuso, revela o que foi ignorado. Traz à tona aquilo que você evitou encarar durante o dia. E isso pode ser desconfortável no início. Porque quando tudo fica em silêncio, você se encontra com você mesmo. Mas é exatamente aí que começa a transformação. Porque é nesse lugar que você deixa de fugir e começa a entender. E quando você aprende a permanecer nesse espaço, sua oração muda completamente. Você deixa de falar por falar e começa a perceber. Mas existe um motivo ainda mais profundo pelo qual esse ambiente se torna tão poderoso. E entender isso muda completamente a forma como você se posiciona diante de Deus. Porque a noite muda sua forma de Sergipe, conectar com Deus. Existe um padrão em Provérbios que revela algo essencial sobre a forma como você vive. Decide e se conecta com Deus, e esse padrão está diretamente ligado ao estado do seu interior. Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz que o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Isso mostra que o que está dentro de você define o que você vive fora. Agora pensa no seu dia, com sinceridade. Você acorda e já entra em movimento. Responsabilidades, decisões, problemas para resolver, informações entrando o tempo todo. Sua mente não para, seu foco se divide. Seu coração vai acumulando tensão, sem que você perceba. Mesmo quando você tenta parar, algo dentro continua acelerado. E é nesse estado que muitas pessoas tentam orar. Mas como alguém com a mente cheia consegue perceber algo espiritual, com clareza? Como alguém que está emocionalmente carregado consegue ouvir direção,
Provérbios capítulo 4 versículo 20 a 22 diz para estar atento às palavras de sabedoria. Inclinar os ouvidos e guardar no coração, porque isso é vida para quem encontra. Inclinar exige intenção, guardar exige presença. E isso não acontece quando você está dividido. Durante o dia, sua atenção está fragmentada. Você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensa em múltiplos cenários, responde a estímulos constantemente. Isso cria um ruído interno, e esse ruído impede percepção. Agora observa o que acontece à noite. O ambiente muda, o ritmo desacelera. As cobranças diminuem, as distrações perdem força. O corpo começa a relaxar e, com isso, a mente também começa a reduzir a velocidade. E quando o externo desacelera, o interno começa a aparecer com mais clareza. Pensamentos que você ignorou surgem. Sentimentos que estavam abafados ficam mais evidentes. Situações que você evitou encarar começam a fazer sentido. E isso pode gerar até desconforto no início. Porque você não está mais fugindo, você está percebendo. Provérbios capítulo 12 versículo 25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Durante o dia, você carrega ansiedade sem perceber. À noite, você tem a oportunidade de liberar isso. A oração nesse momento não é só falar. É alinhar. Você entra carregado e pode sair leve. Entra confuso e pode sair com clareza. Entra pressionado e pode sair em paz. Mas isso só acontece porque você está em um ambiente que favorece isso. Você não está sendo puxado por notificações, por conversas, por tarefas. Você está sozinho com seus pensamentos e com Deus, e isso muda completamente a qualidade da sua conexão. Você fala com mais verdade, se expõe com mais sinceridade, reconhece coisas que durante o dia você não reconheceria. E principalmente, você começa a perceber. Perceber o que precisa mudar, perceber o que precisa entregar, perceber o que precisa ajustar. E quando essa percepção começa, algo dentro de você se alinha. Mas existe um passo ainda mais profundo que define se essa conexão vai realmente transformar sua vida ou continuar sendo apenas um momento passageiro. O princípio da entrega total, segundo Provérbios. Existe um ponto decisivo na oração que separa quem apenas fala com Deus de quem realmente experimenta transformação, e Provérbios deixa isso claro quando fala sobre entrega. Provérbios capítulo 3 versículo 6 diz para reconhecer o Senhor em todos os caminhos, e Ele endireitará as veredas. Reconhecer não é apenas mencionar Deus, é colocar Ele no controle. Agora pensa com sinceridade. Você ora, mas entrega de verdade? Ou você apenas apresenta o problema e continua tentando resolver tudo sozinho depois? Esse é um dos maiores conflitos internos que existem. A pessoa fala com Deus, mas não solta, pede ajuda, mas mantém o controle. Busca direção, mas já decidiu o que quer fazer. E isso impede qualquer mudança real. Provérbios capítulo 16 versículo 9 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Isso mostra que existe uma diferença entre planejar e permitir que Deus conduza. Você pode até pensar, organizar, tentar entender. Mas se não se rende, continua preso no seu próprio limite. E aqui está o ponto que transforma a oração da noite. Entrega não é desistir, entrega é confiar. É aceitar que você não tem todas as respostas, que não controla todas as situações e que existe uma direção maior do que o seu entendimento. Mas isso não é fácil. Porque a sua mente quer resolver, quer prever, quer garantir que tudo vai dar certo. Provérbios capítulo 28 versículo 26 diz que quem confia no próprio coração é insensato, mas quem anda em sabedoria será salvo. Ou seja, confiar apenas em si mesmo é o caminho mais rápido para continuar perdido. E quando você não entrega, você carrega. Leva preocupações para a cama, tenta resolver problemas enquanto deveria descansar.
revisa situações que Rio, se desgasta emocionalmente. E isso mantém sua vida travada. Agora observa o que acontece quando existe entrega de verdade. Você ora e solta. Você apresenta e confia. Você reconhece que fez o que podia e agora depende de Deus, e isso muda completamente o seu estado interno. Provérbios capítulo 3, versículo 24 diz que quando você se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Isso é consequência de confiança. Você não dorme mais tentando resolver tudo. Você dorme sabendo que Deus está no controle. E isso não é apenas descanso físico. É alinhamento espiritual. E quando você começa a viver nesse nível de entrega, algo muda dentro de você primeiro, e depois ao seu redor. Mas existe um erro silencioso que pode anular tudo isso, e muitas pessoas continuam cometendo sem perceber, mesmo orando todos os dias. O erro invisível que bloqueia respostas espirituais. Existe um erro que não é percebido com facilidade, mas que tem o poder de bloquear completamente a resposta que você tanto espera. E o mais perigoso é que ele se disfarça de algo correto. Provérbios capítulo 11, versículo 2 diz que, vindo a soberba, virá também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Agora presta atenção com sinceridade. Muita gente acredita que está buscando a Deus, mas no fundo não está disposta a mudar. Ora, pede direção, pede resposta, pede transformação. Mas não aceita ser confrontada. Isso é soberba disfarçada. Você pode não perceber, mas quando você ora querendo apenas que Deus confirme o que você já decidiu, você não está buscando direção. Você está tentando validar o seu próprio caminho. E isso bloqueia tudo. Provérbios capítulo 29, versículo 1 diz que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Isso mostra que ignorar correção não é neutro. Tem consequência, agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar algo dentro de você, mas preferiu ignorar? Quantas vezes percebeu um comportamento errado, uma atitude que precisava ser ajustada, uma decisão que não estava alinhada? E mesmo assim continua. Isso cria um bloqueio espiritual. Porque Deus não entrega direção para quem não está disposto a obedecer. E aqui está o ponto mais profundo. Esse erro é invisível porque ele parece certo. A pessoa acha que está buscando, acha que está se esforçando, acha que está fazendo tudo o que pode. Mas não percebe que está fechada para a transformação, e sem transformação, não existe avanço. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra vem a humildade. Sem humildade, não existe crescimento espiritual. E sem crescimento, a vida entra em repetição. Você continua tentando, continua orando, continua esperando. Mas nada muda de verdade, e isso começa a gerar frustração. Você começa a pensar que Deus não responde, que sua oração não funciona, que talvez não seja para você, mas a verdade é outra. A resposta não chegou porque você ainda não se posicionou para recebê-la, porque receber exige mudança. E mudança exige humildade. Agora observa isso. Quando você começa a orar com um coração ensinável, disposto a ser ajustado, disposto a ouvir algo que talvez você não queira ouvir, algo começa a mudar imediatamente. Sua percepção aumenta, sua sensibilidade cresce, sua direção começa a aparecer. Porque agora existe espaço. A oração da noite só se torna poderosa quando você entra nela disposto a mudar, não apenas a pedir. E quando você chega nesse nível, você deixa de buscar respostas e começa a viver direção. Mas existe um passo prático que prepara sua mente para entrar nesse nível de profundidade, porque sem preparação, você continua tentando, mas não consegue acessar esse lugar. Como preparar sua mente antes de orar à noite? Existe um motivo pelo qual muitas pessoas oram.
mas não conseguem sentir profundidade, direção ou clareza. Não é falta de vontade, não é falta de fé, é falta de preparação. Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz que com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Agora entende isso com profundidade. Se sua mente está desorganizada, acelerada e cheia de estímulos, sua oração nunca vai ser profunda. Você pode até falar, pode até pedir, mas não vai se conectar de verdade. E aqui está o erro que muita gente comete sem perceber. A pessoa tenta orar do mesmo jeito que termina o dia. Sai do celular, das conversas do problema, das preocupações, e entra direto na oração. Mas a mente ainda está presa em tudo isso. E quando a mente não sai do caos, o coração não entra na presença. Provérbios capítulo 4, versículo 25 diz que os teus olhos olhem diretamente para a frente, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Isso fala de foco absoluto. Agora pensa com sinceridade. Quando você ora, você está realmente presente? Ou está pensando no que aconteceu, no que precisa resolver, no que está te preocupando? Se a sua atenção está dividida, sua oração também estará, e oração dividida não gera direção. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Isso revela algo muito importante. Eu responda, mas existe uma parte que depende de você. A preparação. Sem preparação, você fala. Com preparação você alinha. E aqui está o ponto que transforma tudo. Preparar a mente não é algo complexo, mas exige decisão. É parar antes de orar. É criar um intervalo entre o seu dia e a sua oração. É sentar, respirar, revisar o que aconteceu, reconhecer o que você sentiu, identificar o que precisa ser entregue, e isso muda tudo, porque você sai do automático e entra na consciência. E quando existe consciência, existe profundidade. Agora observa isso. Quando você entra na oração preparado, suas palavras mudam, seu tom muda, sua percepção muda. Você não fala mais por falar, você fala com verdade. Você não pede no desespero. Você entrega com confiança, você não se perde nos pensamentos. Você se alinha. E isso transforma completamente a sua conexão com Deus, mas existe algo ainda mais forte que sustenta esse processo, porque não adianta fazer isso um dia e parar. A transformação real não acontece em um momento. Ela acontece na constância. O poder da constância na transformação espiritual. Existe um padrão silencioso que separa pessoas que vivem mudança real daquelas que vivem apenas tentativas repetidas. E Provérbios revela aqui que esse padrão não tem a ver com intensidade, mas com constância. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso mostra que transformação não acontece de forma imediata. Ela acontece de forma progressiva, quase imperceptível no início. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já começou algo com força? Quantas vezes decidiu que agora seria diferente, que iria orar mais, buscar mais, se alinhar mais? E depois de alguns dias, simplesmente parou? Esse padrão se repete mais do que você imagina. Você começa motivado, mas não sustenta. Se compromete, mas não mantém. Decide, mas não transforma isso em rotina. E esse é um dos maiores motivos pelos quais a vida não avança, porque sem constância, não existe construção. Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a correção é insensato. Disciplina não é intensidade emocional. Disciplina é consistência mesmo quando a emoção acaba, e aqui está o ponto que confronta. Você não está travado porque não sabe o que fazer. Você está travado porque não sustenta o que começa. Isso é duro, mas é real. Você já tentou, já começou,
já teve momentos de clareza, mas não permaneceu o suficiente para que aquilo gerasse transformação. Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz que o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Desejar mudança não muda nada. O que muda é repetir o processo certo todos os dias, mesmo quando não parece que está funcionando. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Porque nos primeiros dias, você não vê resultado. Você ora, busca, tenta manter, mas tudo parece igual. E isso gera dúvida. Você começa a pensar que não está funcionando, que talvez não seja para você, que talvez não faça diferença. Mas o princípio de Provérbios mostra o contrário. O crescimento é progressivo, você não percebe no início, mas algo já começou. Sua mente começa a desacelerar, suas decisões começam a mudar. Sua percepção começa a ficar mais clara. E isso acontece porque você permaneceu. Agora observa isso. Quando a oração da noite deixa de ser uma tentativa e se torna um compromisso, algo muda completamente. Você não negocia mais. Você não depende mais de motivação. Você simplesmente faz. E isso cria estabilidade. E estabilidade gera transformação. Porque agora você não está mais começando e parando. Você está construindo. E quando você entra nesse nível, algo começa a acontecer além do que você consegue ver. Porque enquanto você permanece, existem processos sendo ativados no invisível que você ainda não consegue perceber, mas que estão preparando o que vem depois. O que acontece no invisível enquanto você dorme? Existe um princípio em Provérbios que revela algo que muita gente ignora. E isso explica por que algumas pessoas vivem com paz e outras vivem constantemente sobrecarregadas. Provérbios capítulo 3, versículo 24 diz que quando você se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Agora pare e pensa com sinceridade. Você realmente descansa, ou apenas deita? Porque existe uma diferença enorme entre dormir e descansar. Tem gente que deita o corpo, mas a mente continua ativa. Fica revivendo situações, tentando resolver problemas, criando cenários, antecipando coisas que nem aconteceram ainda. E quando isso acontece, não existe descanso. Existe exaustão acumulada, e isso revela algo muito claro. Ainda não houve entrega. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Ou seja, você pode tentar controlar tudo, organizar tudo, prever tudo. Mas no final, não é você que determina o resultado. A questão é, você aceita isso ou continua resistindo? Porque enquanto você tenta controlar, você carrega. E quando você carrega, você não descansa. E quando você não descansa, sua mente não se alinha. E uma mente desalinhada continua tomando decisões confusas. Agora observa o que acontece quando existe entrega real. Você ora à noite, fala com Deus com sinceridade, reconhece o que está fora do seu controle, e solta, e isso muda tudo. Porque você não vai mais dormir tentando resolver, você vai dormir confiando. E enquanto você descansa, algo começa a acontecer. Você não vê, não controla, não acompanha. Mas está acontecendo. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz que ao confiar ao Senhor as tuas obras, teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que existe um processo interno sendo ajustado. Sua mente começa a se reorganizar. Seus pensamentos começam a se alinhar. Sua percepção começa a ficar mais clara. E isso acontece sem esforço. Agora pensa. Quantas vezes você tentou resolver algo à força e não conseguiu? E quantas vezes a resposta veio quando você parou, quando você soltou, quando você simplesmente descansou? Isso não é coincidência. Isso é princípio. A oração da noite ativa esse processo porque ela encerra o seu dia com entrega.
Você não leva o peso para a cama, você leva a confiança. E isso transforma não só o seu descanso, mas a forma como você acorda. Você acorda mais leve, mais claro, mais alinhado. E começa a perceber que algumas coisas já não te afetam como antes. Mas existe uma pergunta inevitável que surge nesse processo. Como saber se tudo isso está realmente funcionando ou se você está apenas repetindo algo sem resultado? Como saber, Sergipe, sua oração está funcionando? Existe uma dúvida que começa a aparecer quando você decide levar a oração a sério, principalmente à noite. E essa dúvida pode te fazer desistir se você não entender como o processo realmente funciona. A pergunta é simples. Como saber se está funcionando? Porque você ora. Mas nem sempre vê mudança imediata, você busca. Mas nem sempre recebe uma resposta clara na hora, e isso pode gerar insegurança. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora entende isso com profundidade. A transformação não acontece de forma instantânea, ela acontece de forma progressiva. E esse é o primeiro erro que faz muita gente desistir. A pessoa espera uma mudança rápida, visível, imediata. Quando isso não acontece, ela pensa que não está funcionando. Mas o processo de Deus começa dentro, e isso muda tudo. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz que ao confiar ao Senhor as tuas obras, teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, antes das circunstâncias mudarem, sua mente começa a se alinhar. Agora pensa com sinceridade. Você continua reagindo igual. Continua tomando as mesmas decisões impulsivas. Continua sentindo a mesma confusão. Ou algo já começou a mudar dentro de você? Porque esse é o primeiro sinal. Você começa a ter mais clareza. Começa a ter mais calma. Começa a pensar antes de agir. Começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. E isso não acontece de um dia para o outro, mas começa a acontecer. E aqui está o ponto mais importante. Muita gente ignora essas mudanças internas porque está focada apenas no externo. Quer ver resultado, quer ver mudança rápida, quer ver prova. Mas Provérbios mostra que o processo é outro. Provérbios capítulo 14, versículo 15 diz que o simples acredita em tudo, mas o prudente observa os seus passos. Ou seja, quem tem sabedoria observa o processo, presta atenção nos sinais. Percebe pequenas mudanças. Agora observa isso. Se sua mente está mais organizada, se você está tomando decisões melhores, se está mais sensível ao que é certo. Isso já é resposta, só que é uma resposta que vem antes do resultado. E isso exige maturidade para reconhecer. Porque quem não entende isso desiste no meio do caminho. E quem desiste, nunca chega no resultado. Mas quem permanece começa a perceber que aquilo que começou dentro, começa a aparecer fora. Situações começam a se ajustar. Caminhos começam a se abrir. Decisões começam a gerar consequências diferentes. E aí você entende, já estava funcionando. Só que você ainda não sabia reconhecer. E isso leva para o ponto mais importante de todos, porque chega um momento em que você precisa decidir se vai viver isso de verdade ou continuar apenas tentando. A decisão que podemos mudar sua vida a partir de hoje. Existe um momento em que você para de apenas ouvir, refletir e entender. E precisa decidir. E é exatamente esse momento que define se tudo que você ouviu até aqui vai se tornar transformação ou apenas mais um conteúdo esquecido. Provérbios capítulo 1, versículo 23 diz que, se você se voltar para a repreensão, Deus derramará o seu espírito e fará conhecer as suas palavras. Agora entende isso com profundidade. Deus não esconde direção. Mas Ele revela para quem se posiciona. E aqui está o ponto que precisa ser confrontado. Você já entendeu o que precisa fazer. Já percebeu onde está errando.
Já identificou o que precisa ajustar. A pergunta agora não é mais sobre conhecimento. É sobre decisão. Provérbios capítulo 4 versículos 25 a 27 diz para manter os olhos firmes à frente. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda e afastar os pés do mal. Isso fala de posicionamento. Não é algo que você faz quando sente vontade. É algo que você decide sustentar. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas não fez? Quantas vezes você teve clareza, mas adiou? Quantas vezes você começou, mas não continuou? É exatamente isso que mantém a vida no mesmo lugar. Porque mudança não acontece quando você entende, acontece quando você decide. Provérbios capítulo 23 versículo 19 diz para ser sábio e dirigir o coração no caminho. E isso exige ação. A oração da noite não pode ser mais uma tentativa. Não pode ser algo que você faz quando lembra ou quando sente. Ela precisa se tornar um compromisso, um momento fixo. Um ponto de alinhamento. Um espaço inegociável entre você e Deus, porque é nesse lugar que sua vida começa a mudar de verdade. Agora observa isso. Se você continuar como está, nada muda. Você pode até se motivar por alguns dias, pode até tentar de novo. Mas sem decisão, tudo volta ao padrão anterior. Mas se você decidir hoje, mesmo que simples, mesmo que comece pequeno, algo começa a se mover. Porque decisão gera constância, e constância gera transformação. E transformação muda destino. Provérbios capítulo 16 versículo 3 diz que ao confiar ao Senhor as tuas obras, teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, quando você começa, Deus organiza. Quando você se posiciona, Deus direciona. Quando você decide, Deus responda. E essa decisão não depende de ninguém além de você. É você com Deus. É você escolhendo parar de viver no automático e começar a viver com direção. É você saindo da tentativa e entrando no compromisso, porque no final, não é sobre saber mais. É sobre viver diferente. E essa mudança pode começar hoje.